Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, acontecer aqui, vão acontecer aqui. Sim, Jesus, nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Cuido de vocês colocar de pé neste momento. Estamos na presença do Senhor neste lugar aqui, amém? Estamos aqui para comemorar mais um ano da nossa igreja, 90 anos. E eu queria que você neste momento fechasse seus olhos, orasse um pouco, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, por que Ele tem feito por nossa igreja, porque não estamos aqui porque homens fizeram a obra, mas porque o Senhor conduziu todos os momentos, amém? Senhor, estamos aqui na sua presença, ó Deus, para te agradecer, ó Deus, te agradecer por suas bondades em nossas vidas, ó Pai, te agradecer por o Senhor ter colocado no coração de um servo do Senhor, para começar essa igreja aqui, ó Pai, para louvar e agradecer o seu santo nome, ó Pai, para que as pessoas aqui pudessem ser alcançadas pelo Senhor, ó Pai, para que pudéssemos ser conhecidos, ó Pai, pelo seu amor, ó Pai, para que o Senhor pudesse vir em nossas vidas e transformar totalmente, ó Pai, todas as famílias dessa cidade, ó Pai. Sabemos que estamos ainda no começo, ó Deus, mas iremos alcançar todos para a honra e glória do seu santo nome, ó Pai. Já te agradecemos, ó Pai, por suas bênçãos em nossas vidas, ó Pai, e por tudo que o Senhor fará em nós, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Adore ao Senhor com alegria com essa canção, com o espírito de gratidão a Ele, amém. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço.
te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos juntos ser uma só voz declarar: te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas, ó Pai. Glória a Deus. Nós estamos cheios de gratidão ao Senhor. 90 anos de história da IPI em Sertanópolis ou de Sertanópolis. Você faz parte dessa história. Nós estamos no último dia dessa festa, mas ainda tem grandes coisas para vivenciarmos aqui. Amém? Não acabou. Vai acabar hoje, mas não acabou ainda. Então Deus tem grandes coisas para mim e para você. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Fala: Deus tem grandes coisas essa noite. Já aproveita e dê um abraço, um aperto de mão. Declare a paz de Jesus a quem está ao seu lado. Que bênção, queridos. Podeis assentar um instante, meus irmãos. Eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja sobre você essa maravilhosa graça do Senhor. Esse é o motivo de estarmos aqui, para celebrarmos o nome de Jesus Cristo. Embora comemoramos 90 anos da história da igreja, mas nós somos gratos ao Senhor Jesus, porque Ele é o pastor da igreja. Não fosse Ele conduzir o rebanho, nós não estaríamos aqui. Não fosse o Espírito de Deus, através dessa história, nós não estaríamos aqui, não é? E não fosse a glória de Deus, também não teria sentido para estarmos aqui. Então nós estamos aqui em torno de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, pelo Espírito Santo, amém? Que bom que você veio, você que nos visita, seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus, sinta-se à vontade entre nós. Você que nos acompanha pela internet também, receba o nosso carinho, nossa gratidão, em nome de Jesus. Queridos, eu quero ser breve aqui em 3 avisos para o que vai acontecer nestes dias, nestas semanas. Gostaria da sua atenção e depois eu quero ter um tempo de oração com você. O primeiro aviso é que nesta quinta-feira nós teremos um encontro da Rede Fruto Maduro, que é a galera da terceira idade, que vai se reunir às 14 horas ali no salão da igreja, para um encontro especial, uma festa, um culto especial,
para eles e para elas, irmãos e irmãs da terceira idade. Você é convidado a estar presente, você que se enquadra nessa faixa etária, faça parte disso, se engaje, é muito bom, é maravilhoso, é muito especial. E na semana que vem, na outra quinta-feira, no dia 21, nós teremos aqui um culto especial da Rede Mulher, o encontro das mulheres, com a presença especial da Vanessa Vincentim, esposa do pastor Denis, que esteve aqui pregando ontem, não é? O casal, essa família que era daqui até o ano passado, ela estará ministrando a palavra às mulheres. Então, mulheres, é imperdível a sua presença, a sua participação. Convide mais alguém para estar com você aqui no dia 21, às 20 horas. E nós estamos com as inscrições abertas para o curso de novos membros e, mais especificamente, curso para batismo. Aqueles que desejam se tornar membros da Igreja de Cristo através da sua profissão de fé e batismo, poderão fazer sua inscrição, participar desse curso, serem instruídos, não é? Aprimorar o seu conhecimento e serem preparados para esse tempo especial. As aulas começarão no início de outubro, mas quando você fizer a sua inscrição, der o seu nome, o seu contato, você vai receber maiores informações. E você que está frequentando a igreja aqui, de repente vem de outra igreja e deseja conhecer mais sobre a nossa comunidade, o que é, como funciona, o que acontece na IPI de Sertanópolis, faça parte também, tire suas dúvidas, você é nosso convidado a participar, e se deseja ser membro, vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda em o nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, eu quero, como disse, ser breve nesses avisos, mas eu quero ler uma passagem que está, como nós estamos comemorando 90 anos, queridos, 90 anos são quase um século, não é? Quase um século. Eu quero ler alguns versículos do Salmo 90, tá certo? E hoje é que dia, queridos? Dia 12. Então vamos ler o versículo 12? Salmo 90, versículo 12. Diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Mas para que você não pense que isso é numerologia bíblica, eu te convido a ler o versículo 17 também, que diz o seguinte: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Há um clamor aqui, para que o Senhor abençoe estes 90 anos e faça reverberar, multiplicar, frutificar, e mais 90, 180, e assim vai, até a vinda, até a volta do Senhor Jesus. E Deus conta com você, Deus conta conosco, Deus conta com a sua família. Amém, queridos? Eu quero convidar você a ficar em pé, e quero pedir a você para orar junto comigo. Quando nós terminarmos a oração, nós vamos continuar uma canção e ter a oportunidade de trazer os nossos dízimos, nossas ofertas. Você que veio preparado, sentir no seu coração, através dos envelopes, aqui nas urnas, atrás das poltronas, há envelopes para você utilizar. Se você deseja fazer isso de outra forma, lá atrás no balcão nós temos outras opções, fique à vontade de se dirigir lá. Mas nós faremos isso enquanto cantarmos a próxima canção com alegria e gratidão ao Senhor, sabendo que tudo é dele, tudo é para a glória dele. Mas eu te convido a orar nesse instante. Feche seus olhos. Senhor, nós temos muita gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Como começamos esse culto agradecendo ao Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho um dia para morrer por nós, fazer algo que nenhum de nós poderia fazer algo que a humanidade inteira junta não poderia fazer, Senhor, mas somente o teu Filho, o Senhor mesmo fez por nós. O Senhor morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Nós queremos te exaltar e te glorificar, Senhor, porque esta igreja é tua, esta igreja pertence ao Senhor. E nós clamamos sim, como o salmista no Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, Senhor,
para que tenhamos entendimento, discernimento, compreensão daquilo que o Senhor quer fazer ainda nos demais dias, daquilo que o Senhor ainda tem para realizar nos demais anos, que não estejamos com os olhos fechados, com os ouvidos tapados, sim, Senhor, que estejamos abertos para o Teu mover, para o Teu agir, para a Tua direção na Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa continuar reinando, que o Senhor possa continuar, ó Deus amado, sendo glorificado em nosso meio, e que o Teu nome seja exaltado. Ah, Senhor, mas nós pedimos, confirma, consolida as obras das nossas mãos, que as nossas futuras gerações, que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, sim, Senhor, os nossos netos, nossos bisnetos, todos, Senhor Deus, que virão, possam saber que um Deus foi engrandecido nessa casa de oração, que um Cristo foi pregado, manifesto nessa casa de oração. Ah, Senhor, e que vidas foram entregues ao Senhor aqui, e que há um legado a ser levado ainda de geração em geração, que o Senhor reina de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Nós queremos Te exaltar, Senhor. Tu és digno de toda glória, e o Seu nome é grande, poderoso e glorioso, e o Senhor é a pessoa mais importante nessa noite. Por isso nós declaramos a Ti, tributamos a Ti todo louvor, toda glória, toda adoração, em o nome de Jesus. E quem crê diz amém. Aplauda ao Senhor Jesus e vamos celebrar o nome dEle. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação.
adoramos, Senhor, te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. A Ti toda a honra e toda a glória, Deus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício vivo, ó Pai, por ter se entregado como um cordeiro, ó Pai, naquela cruz. Nos dá a liberdade, livres do pecado, para Te adorar essa noite aqui neste lugar, ó Pai. Por isso queremos adorar o Teu santo nome e Te engrandecer neste lugar, Senhor Jesus. Tu és santo e maravilhoso, Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. Verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que em Tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Teu perdão e poder.
Vamos bem forte declarar mais uma vez que louvamos ao nosso Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Glória a Deus, as suas mãos diante do Senhor, queridos, diante deste Deus que é bom, maravilhoso, Deus forte, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, diante da sua onisciência, Senhor, adoramos a Ti, bendizemos o Teu nome, adoramos, bendizemos, pois o Senhor é santo, o Senhor é fiel, Altíssimo é o Senhor. Adoramos o Teu nome, Pai, reverenciamos a Tua presença neste lugar. Diante do Senhor, Pai, nossos corações se revelam, Senhor. Graças Te damos por estar nessa noite reunidos e unidos no nome de Jesus, para adorar, exaltar a Ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmão Célio de Louvor, pela cooperação, juntamente ao Espírito Santo, a toda a equipe engajada, servindo ao Senhor. Queridos, que momento especial. A boa notícia é que não está acabando, está apenas começando. Amém, meus irmãos preciosos. Esses dias nós temos experimentado, o que temos recebido do Senhor, nós cremos que são apenas gotas de uma abundante chuva do Senhor. Amém, queridos, glória a Deus. Irmãos meus, que alegria de receber nessa noite um servo do Senhor, pastor Jodson. Quero chamá-lo aqui, por favor. Pastor Jodson, ele pastoreia, ele é pastor de missões da Assembleia Central, Assembleia de Deus, né, em Londrina. E, irmãos, eu contato com ele faz alguns minutos, sabe? Embora a gente conversou esses dias por mensagens, mas notei uma coisa imediatamente. Este homem é um ungido de Deus, porque há humildade nele que contagia a gente, irmãos. E a Bíblia diz que o Senhor dá graça aos humildes. Por isso que creio que é um homem ungido, um homem usado nas mãos do Senhor. Já esteve aqui uma outra oportunidade, não estava aqui ainda, mas soube que ele já esteve e foi uma bênção ao ministrar a igreja. E eu creio que hoje continuar sendo uma bênção nessa igreja. O Senhor continuar falando ao coração da igreja em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Está aí uma coisa que identifica um servo de Deus. Você percebe logo nele uma simplicidade, uma humildade. Eu não conheço uma pessoa ungida de Deus, cheia da unção do Senhor, que é soberba, irmãos. Misericórdia. Ao contrário, né? Alguém que quiser o bom perfume de Cristo, pela sua humildade, dependência do Senhor. Ah, irmãos, vai vir surpresa, hein? Vai vir unção do Senhor, que palavra vai tocar nosso coração. E eu vou te avisar, irmãos, prepara o seu coração, porque eu já estou com o meu preparado também para receber mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Estenda suas mãos, por favor, vamos estar orando. Pai, nós te louvamos pela tua presença, pela vida do pastor Jodson, pela sua família, pela sua casa, pelos seus pais, familiares que estão junto com ele nessa noite. Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos conectar, por nos abençoar. Ó Deus, essa aliança que temos no reino do Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor já revelou uma palavra ao seu coração. Nós cremos, Deus, que a tua palavra que será liberada nessa noite, Pai, vai voltar com muitos frutos para a glória do Senhor. Há de alinhar, Senhor, uma visão profética sobre a tua igreja.
Nós abrimos nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra, e nós oramos, Espírito de Deus, o Senhor é autoridade neste lugar, nós submetemos a liderança do Senhor neste lugar. Portanto, Senhor, usa o Teu servo, Senhor, com ousadia, com graça, com poder e autoridade do Senhor, seja com ele, Senhor, nós o abençoamos, no nome de Jesus, amém, Senhor, glória a Deus. Obrigado, meu pastor, amém, Deus abençoe. Glória a Jesus. A paz de Cristo, irmãos. Amém. Que alegria poder estar novamente com vocês, nessa linda e abençoada igreja, nesse tempo tão especial. Quero parabenizar a vocês por 90 anos de existência. Bendito seja o nome do Senhor. Quanta coisa, com muito recurso, quantos planos, quantas empresas, quantos negócios começaram e não permaneceram. Mas nós fazemos parte da igreja de Jesus. E ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, se ele não voltar, a gente tem uma longa caminhada pela frente, bem dizendo o seu nome. Me sinto muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor Rodrigo. Obrigado, pastor Valdemar, por nos receber aqui de maneira tão carinhosa. Está comigo aqui hoje minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, minha sobrinha que está lá junto com as crianças. Eles moram aqui em Sertanópolis. E minha irmã já tinha vindo, meu pai e minha mãe não conheciam ainda a igreja, então estão aqui estão hoje pela primeira vez aqui. Deus nos trouxe para o Paraná, a mim, há 11 anos atrás, e depois trouxe meus pais. Eu vim para Londrina, mas Deus escolheu Sertanópolis para eles estarem. Então, bem, né? Essa cidade aqui é top, né, irmão? É 100%, sensacional. Tabocó é melhor que Copacabana, é sensacional. Só falta o Cristo Redentor e fica perfeito demais. Meus amados, abra sua Bíblia, por favor, no texto que a gente vai meditar juntos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Lucas 9. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 51. Lucas 9, a partir do versículo de número 51. Lucas 9, 51. Eu estou usando a versão revista e corrigida, não sei se tem aí. Se não tiver, pode ser. A gente acompanha nessa mesma que está na tela. A palavra do Senhor diz assim: aproximando-se o tempo que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. A outro ainda disse: vou seguir-te. Ou outro disse ainda: vou seguir-te. Mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, aniversário é uma data maravilhosa. Eu tive o privilégio de fazer aniversário há 2 semanas atrás. É um momento em que a gente é levado, principalmente nessa correria que a gente vive, de forma muito especial, a parar um pouco e pensar a respeito da nossa vida. E isso nos convida a olhar um pouco para trás, o que já vivemos, o que havíamos projetado, o que realizamos, onde pensaríamos estar, onde estamos. E também nos enche de expectativa e de esperança, nos projetando a olhar para frente. Quem faz aniversário normalmente faz esse duplo movimento no seu coração. Olhar para trás e ver o que foi conquistado. E olhando para frente, pensar e sonhar com aquilo que ainda se almeja
alcançar. Nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, celebramos nesse período mais um ano de existência dessa comunidade que o Senhor plantou aqui na cidade de Sertanópolis. E eu penso que também tenha sido um tempo onde vocês têm buscado refletir a respeito da caminhada como igreja até aqui e também buscado em Deus visão, sonhos, expectativas para aquilo que Ele ainda tem diante de nós até a sua volta. Eu quero hoje, a partir desse texto que nós acabamos de ler, convidar você a olhar um pouco para essa realidade da nossa, ou convidá-los para uma reflexão da nossa caminhada enquanto igreja. Porque é possível que, enquanto vamos caminhando e os anos vão passando, a gente vá, sem perceber, se perdendo um pouco na trajetória. É natural que, no começo, a gente esteja, de alguma forma, muito comprometido com aquilo que é a essência da fé. Mas, com o tempo, vamos ganhando estrutura, vamos ganhando tamanho, vamos ganhando notoriedade. E por que não dizer, em algum momento, aquilo que a gente tem pode nos fazer, inclusive, a de alguma maneira achar que não dependemos tanto de Deus. Enquanto igreja, quando começamos, normalmente começamos pequeno. Isso faz com que a gente esteja comprometido com a oração, porque afinal de contas precisamos nos consolidar. Estejamos comprometidos com as disciplinas espirituais, porque afinal de contas precisamos crescer. Mas depois de 90 anos, o nosso coração pode ser tomado pela terrível sensação de que conseguimos um espaço estável. Estamos numa posição de conforto. Agora basta apenas colocar no piloto automático e deixar a coisa caminhar. Afinal de contas, depois de 90 anos, a gente não precisa provar mais nada para ninguém. Ouça, Deus nos convida a fazer aquilo que o profeta exorta ao povo do Senhor: considerar os nossos caminhos. Porque o que nos faz ser igreja, alinhados com a vontade de Deus, não tem a ver com quanto tempo temos de estrada. O que faz a gente ser igreja alinhado com a vontade de Deus não tem a ver com qual denominação a gente faz parte. O povo do Senhor é conhecido por estar comprometido com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. Jesus disse que naquele dia muita gente pode até apresentar diante dele feitos que são interessantes. Alguns dirão: no teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome olha o que nós fizemos no teu nome. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para eles, vai dizer: eu não conheço vocês, eu não me reconheço em vocês, eu não me vejo em vocês. Você lembra do Apocalipse, quando a Bíblia diz que em uma das igrejas, onde o nome do Senhor deveria ser exaltado e proclamado, Ele está do lado de fora, batendo e dizendo: se alguém abrir a porta, eu entrarei. Aquele lugar que deveria ser o lugar onde o Senhor deveria ser entronizado, se transformou num espaço onde Jesus é alguém querendo entrar e não entra. E o problema não é simplesmente o fato do Senhor estar do lado de fora. O problema é o fato daquilo que a gente enxerga dentro. A Bíblia diz que esse povo que tem o Senhor do lado de fora, ao mesmo tempo dizia: estamos ricos, estamos fartos, estamos cheios. E a avaliação de Deus para essa igreja, a igreja de Laodiceia, é: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. E essa pobreza, miserabilidade, nudez, não tinha a ver com falta de estrutura física, não tinha a ver com quantidade de membresia, não tinha a ver com anos de estrada, tinha a ver com uma coisa: eles esqueceram da sua missão. Então, nesse dia de festa, eu quero convidá-los a nós olharmos para a palavra de Deus e vermos nela princípios norteadores da nossa missão. Porque como igreja, o nosso sucesso não está em quanto tempo nós temos de estrada, mas o quão alinhados nós estamos com a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos lá. Lucas 9, versículo de número 51. O evangelista Lucas, ele começa essa porção narrativa falando a respeito de Jesus, nos situando, em primeiro lugar, no tempo e, em segundo lugar, no espaço. No tempo, ele diz para nós que estavam próximos os dias
para a assunção de Jesus. Ou seja, o ministério de Jesus já está se encaminhando para os capítulos finais dessa primeira etapa de sua vida entre os homens. Quando a Bíblia diz que ele iria para Jerusalém, ele seria morto, ele seria martirizado, mas depois, obviamente, ressuscitaria e ressuscitou para a glória de Deus, está vivo hoje, amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas aqui a gente está nessa reta final. Então Lucas começa nos situando no tempo, ele diz que os dias para a assunção de Jesus estavam próximos. Ele e os seus discípulos estão numa trajetória. Depois de nos situar com relação ao tempo, Lucas nos situa com relação ao espaço. Ele diz para nós que Jesus está rumando em direção à cidade de Jerusalém. É uma viagem que não será uma viagem curta, ela será feita de cheia, ou ela será cheia de etapas, onde nesse período Jesus vai ministrar muita coisa, Jesus vai tocar muita gente, Jesus vai ensinar muito, mas ele já está nesse processo indo em direção à cidade de Jerusalém. Como a viagem é uma viagem longa, não é feita numa pernada só, Jesus vai fazer escalas no meio do caminho. E aqui no verso de número 51, a Bíblia vai narrar para nós o que acontece em um desses movimentos de Jesus indo em Jerusalém e fazendo uma escala. Onde Jesus vai fazer a escala, ou deseja fazer essa pausa antes de continuar a viagem? A Bíblia diz que no caminho há mais à frente uma aldeia de samaritanos. A história dos judeus com os samaritanos é uma história tensa, daqui a pouco a gente volta nela. Jesus pega uma parte dos seus discípulos e diz para eles: vão na frente para preparar pousada. Cheguem antes no povoado, arrumem tudo, preparem tudo, ajeitem, porque quando a gente chegar com o restante do grupo, a gente vai descansar, passar uma noite, renovar as forças e continuar a trajetória. A palavra de Deus diz então que eles vão. Só que quando eles chegam no povoado, eles recebem, ou eles são recebidos da maneira que eles não esperavam. O que acontece? A Bíblia diz que chegando lá, os samaritanos não os recebem. E o motivo é porque o aspecto deles, a fisionomia deles, era de quem estava decidido a ir para Jerusalém. A treta entre os judeus e os samaritanos é muito antiga. Tem a ver com um período em que uma parte do reino de Israel foi dominado por forças estrangeiras, que na sua estratégia de tentar conter qualquer nível de rebelião, eles promoveram um processo de miscigenação. Os judeus de Jerusalém se viam como puros e olhavam para aqueles que eram da terra de Samaria como impuros. Nós, judeus aqui de Jerusalém, nós conseguimos preservar puro a nossa descendência, mas já vocês se misturaram com os assírios e por isso vocês são vistos como impuros. A gente vai ver isso nitidamente em João capítulo 4, quando a Bíblia diz que Jesus chega num determinado lugar, num poço, tem uma mulher ali tirando água, e Jesus diz para ela: dá-me de beber. E ela diz: como pode você, sendo judeu, pedir água de beber a mim, que sou samaritano? E a Bíblia diz porque os judeus não se davam com os samaritanos. Tem essa rixa. Quando os discípulos chegam no povoado, eu imagino que eles vão batendo na porta das hospedarias, dizendo: a gente queria alugar aí um quarto para passar a noite, nós e o nosso mestre. Os caras olham para ele e dizem: essa rapaziada está com cara de que vai para Jerusalém. Eles se acham os tais. Não tem lugar, não. Não, mas eu olhei ali no estacionamento de camelo, está tudo vazio, não tem ninguém, está vazia essa hospedagem. Não tem não. Nessa época não tem Airbnb, não tem hotels.com, eles vão batendo de porta em porta e não conseguem encontrar um lugar para o Senhor ficar. Nisso que eles estão ali resolvendo, ou tentando resolver essa parada e chateados, Jesus chega. Quando Jesus chega, eles estão nervosos porque não deu certo o plano, o mestre chegou, Jesus se aproxima deles e diz: e aí, como é que foi? Tudo certo? Onde é que a gente vai dormir? Eles olham para o Senhor e dizem: Senhor, eles não quiseram receber a gente. E aí eles têm uma fala para com Jesus. Eles dizem assim: o Senhor quer que a gente peça para que desça fogo do céu e queime isso tudo aqui? Olha que coisa singela, né, irmãos? Eles não abriram a porta para nós. O Senhor quer que tudo isso vire pó? A gente clama. Jesus, olhando para eles, os censura de forma séria e grave. Ouça, o que Jesus está fazendo aqui é tratando esses discípulos a fim de os alinharem no que diz respeito à missão de Jesus. Esses homens que caminhavam com Jesus, esses homens que estão na aldeia dos samaritanos amando de Jesus, esses homens que estão querendo fazer algo para Jesus, precisavam ser corrigidos, porque estavam fora do propósito original do Senhor para eles. E antes de falar sobre o que estava errado,
Deixa eu falar para vocês primeiro sobre algumas coisas que esses discípulos tinham de bom. Só que ouça, essas coisas boas, se não estiverem alinhadas com a missão do Senhor, elas são problemáticas. Que é isso, pastor? Vamos lá, vou explicar. Primeira coisa que esses discípulos tinham de bom, repita comigo, por favor, reverência. Eles bateram na porta, os caras não abriram, eles estão chateados, mas quando Jesus chega, eles se dirigem a Jesus da seguinte maneira: Senhor. Essa é a fala deles, reverente, Senhor. Ouça, esses homens, apesar do arrombo de raiva do seu coração, eles ainda mantêm uma postura reverente, chamando Jesus de Senhor. Ouça, reverência é importante, mas reverência sem o compromisso com a missão de Deus nada mais é do que religiosidade vazia. Senhor com os lábios, mas o coração tomado de ira. Senhor com os lábios, mas o coração fora do propósito. Nós precisamos vigiar, porque senão nós, na nossa caminhada de vida, vamos nos perdendo como igreja. Mantemos a nossa reverência, mas o coração não está alinhado com a missão. E todas as vezes que isso acontecer, nós teremos apenas religiosidade vazia. E o que é religiosidade vazia, senão alguém que faz a coisa certa, mas do jeito errado? E fazer a coisa certa do jeito errado para Deus é aquilo que ele disse para Israel: vocês me honram com os lábios. Ou seja, vocês dizem a coisa certa. O problema de vocês não está na escolha das palavras. O problema de vocês é que o coração está longe de mim. Jesus diz: esse povo que se aproxima de mim, vocês estão fazendo o movimento correto. O problema está no coração. Nós, como igreja, corremos o risco, se não vigiarmos, de mantermos uma reverência aparente, mas com um coração distante do propósito. E aí nós nos tornamos especialistas em liturgia. O nosso culto é perfeito. E se você é crente dessa igreja, é muito provável que você, se frequenta essa igreja há algum tempo, você sabe que as coisas nas igrejas normalmente são meio repetidas. O culto normalmente começa parecido, tem normalmente um momento de abertura, tem um momento do louvor. Depois de um tempo, embora o grupo de louvor, o ministério de louvor esteja sempre preocupado em atualizar, tem músicas que a gente já conhece, a nossa inografia. Então é possível que a gente consiga reproduzir o padrão corretinho. Na hora de levantar a mão, a gente levanta. Na hora que é para falar, a gente fala. A gente dobra os joelhos, a gente ora, a gente levanta a mão. Igreja, então, que tem filmagem é uma maravilha. Quando a câmera passa, todo mundo adora. É um negócio sensacional. Agora a pergunta é: como é que está o nosso coração? Porque Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Todas as vezes que nós mantivermos a reverência, mas ela não estiver comprometida com a missão, nós nos tornaremos meros religiosos. E o que é o religioso? Senão aquele que faz tudo certo do lado de fora, mas que Deus não encontra um coração de adorador dentro, vazio. Eu me lembro de uma experiência que passei, ainda morava no Rio de Janeiro, morava com os meus pais. Eu fui convidado para pregar numa vigília num lugar chamado Morro dos Macacos, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, uma favela braba que tem lá. Fui convidado para pregar naquela vigília, e vigília assembleiana é uma bênção, né, irmãos? O pessoal gosta do mistério. Fui lá, cheguei na vigília, era tarde da noite, tinha pregado num outro lugar durante o dia, estava muito cansado. Quando eu cheguei na vigília, entrei na igreja, estava começando a vigília, o pastor disse assim: agora nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós só vamos levantar quando Jesus mandar. Eu falei: irmão, esse negócio de só parar de orar quando Jesus mandar é complicado, porque na Bíblia está escrito orar sem cessar. Eu acho que ele não vai mandar nunca. Foi o que eu pensei no meu coração, mas vamos lá, até Jesus mandar. Dobrei meus joelhos, eu seria o pregador da noite. No que eu dobrei os joelhos, irmãos, eu lembro de ter orado 2, 3 minutos, daqui a pouco eu apaguei de sono, dormi, irmão. Dormi, fui arrebatado. Dormi, apaguei. Quando eu voltei a mim, quando eu acordei, que eu voltei ali do sono, eu percebi que toda a igreja estava de pé e tinha um louvor cantando. Eu era o pregador da noite, irmãos. Se eu levanto de forma imediata, o pessoal vai saber que eu estava dormindo. Então o que eu fiz? Falei: eu preciso fazer uma cena para parecer que eu estou em outro nível, né? Aí, de joelho dobrado, eu comecei a dizer assim: Jesus, ensina o teu povo a orar mais, a buscar a tua face.
fui orando alto. Atrás de mim, no banco de trás, tinha umas irmãs, e eu estou aqui, estou ouvindo, elas diziam assim: queria ter um filho desse. Quando eu terminei o meu momento de clamor esfuziante, eu me levantei com aquela cara de espiritual. Você já viu gente com cara de super espiritual? Eles olham você de cima para baixo, parece que tá vendo seu espírito. Me levantei, olhando para todo mundo. Eu não estava orando, irmão. Eu não estava buscando mais a Deus que todo mundo. Eu estava dormindo. É possível que a gente mantenha o script, que a gente faça tudo certinho. A gente faça o que se espera. Mas se o nosso coração estiver longe da missão, isso nada mais é do que religiosidade vazia. Não chega como cheiro suave diante de Deus. Segunda coisa que esses discípulos têm, diga comigo, por favor: conhecimento bíblico. Bíblico. Tem algumas versões que acrescentam no texto que a gente leu aqui. Quando Jesus chega, eles dizem assim: o Senhor quer que a gente peça para que desça fogo do céu. Algumas versões acrescentam: como Elias também fez. O que eles estão dizendo para Jesus é o seguinte: nós sabemos que na palavra de Deus teve um cara que tentaram tirar onda com ele, ele clamou, caiu fogo e queimou todo mundo. O Senhor quer que a gente faça como Elias também fez. Conhecimento bíblico é importante, fundamental, mas conhecimento sem o compromisso rendido com a missão de Deus nos tornará legalista. E o que é o legalista senão aquele que usa a palavra de Deus não como vontade de Deus a ser cumprida por mim, mas uso a palavra de Deus como um meio para que a minha vontade seja cumprida por vocês ou em vocês. Então eu não uso a palavra de Deus para ser a espada que me trata, eu uso a palavra de Deus como um meio como o qual eu posso levar os outros a fazer aquilo que eu quero. Porque o que eles estão dizendo é: Senhor, esse pessoal aqui está terrível. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para que desça fogo do céu, porque na palavra está escrito. Quanta gente se perdeu na missão. E hoje nós carregamos uma Bíblia debaixo do braço, e quanta gente sabe versículos da Bíblia de cor, mas a Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. Sem o compromisso de uma vida rendida diante de Deus, nós usaremos a palavra de Deus de forma errada. Usaremos a palavra de Deus para satisfazer os nossos caprichos. Usaremos a palavra de Deus como um meio para exercer sobre os outros uma pressão como os fariseus faziam. Esses homens, em primeiro lugar, eles são reverentes, mas sem o compromisso com a missão, nada mais são do que religiosos. Eles conhecem a Bíblia, mas usam a Bíblia como um meio para encontrar nela coisas que possam patrocinar sua vontade. E terceiro, esses discípulos creem no sobrenatural. Olha o que eles dizem para Jesus: o Senhor quer que a gente peça para que desça fogo do céu? Crer no sobrenatural é muito importante, irmãos. Nós vivemos num mundo cada vez mais materialista, cada vez mais pragmático, cada vez mais desapegado ou descrente da realidade sobrenatural. Gente que acredita que tudo se explica do ponto de vista matemático, tudo se explica simplesmente do ponto de vista filosófico. Esse mundo, ele é um mundo vazio. Existem realidades que estão para além da nossa compreensão humana. Existem dimensões que estão além daquilo que a nossa racionalidade, do que as nossas mãos podem tocar. Os discípulos dizem para Jesus: o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu? Eu creio, irmão, no poder de Deus. Você crê, irmão? Você crê que Deus pode fazer cair fogo do céu? Amém ou não amém? Só que ouça, crer no sobrenatural sem o coração rendido à missão de Deus nos torna místicos. E o que é um místico? Senão alguém que crê no sobrenatural, mas sem o coração comprometido com a missão. E na igreja nós temos muita gente mística. Algumas reuniões nossas não são a busca pelo poder de Deus como Deus deseja. São a busca pelo poder de Deus para satisfazer o que nós queremos. Olha o que os discípulos estão dizendo. Vocês não vão abrir a porta para nós, não? Jesus está chegando aí. Ele está chegando. Jesus chegou e ele disse assim: Senhor, vamos usar o teu poder para queimar tudo aqui? Queremos o poder de Deus, não para cumprir a vontade de Deus. Queremos o poder de Deus para satisfazer os nossos desejos. Eu quero Deus para fazer aquilo que eu não consigo, mesmo que isso esteja contra a sua vontade. E as igrejas estão cheias de pessoas que não querem a vontade de Deus. Elas querem Deus para satisfazer as suas vontades.
Elas estão fazendo campanhas de oração, não porque querem conhecer o que é melhor de Deus, mas porque elas querem convencer a Deus de que elas sabem o que é melhor e querem que Deus faça o que elas querem. E aí Deus nessa equação deixa de ser o soberano, Deus deixa de ser um fim, Deus deixa de ser o último objetivo, Deus passa a ser um meio para conseguir aquilo que eu quero. Então eu estou na igreja não para louvar a Deus, para me entregar a Deus, eu estou na igreja para conseguir de Deus o que eu quero e que as minhas mãos muitas vezes não conseguiram alcançar. Porque eu não consegui juntar dinheiro suficiente para aquela casa, eu quero Deus, porque Deus pode me dar a casa dos sonhos. Porque eu não consegui ter dinheiro suficiente para aquele carro, eu quero Deus, porque Deus pode me dar aquele carro. Ou as maiores maluquices que a gente possa imaginar. Há alguns anos atrás, na igreja que eu congrego, no final de um culto de quinta-feira, um culto de campanha de oração, termina o culto, uma senhora vem falar comigo, pastor, eu preciso falar contigo. Pois não, minha irmã, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, eu estou fazendo uma campanha de oração aqui na igreja, o senhor pode orar por mim, que eu estou precisando de uma bênção? Eu falei, sim, minha irmã, pois não, vamos orar. Qual é o propósito que a senhora quer orar? Então, pastor, é o seguinte, é que eu gosto muito de uma pessoa, mas tem só um problema, ela é casada. Então, se o senhor puder orar para Deus fazer uma obra, porque a gente quer muito ficar junto, a gente... O que é isso? Eu quero o poder de Deus. E o poder de Deus para quê? Para satisfazer minha vontade. Ainda que essa vontade vá contra a palavra de Deus. Ainda que essa vontade vá contra os princípios de Deus. Eu quero. Deus deixa de ser um fim e Deus passa a ser um meio. Como igreja, nós precisamos vigiar. Senão nós nos tornamos religiosos vazios, nos tornamos legalistas e nos tornamos místicos. O que Jesus vai dizer para os discípulos que são marcas que ele espera dos seus verdadeiros discípulos? Em primeiro lugar, repita comigo, por favor. Um verdadeiro. Pode ser melhor, me ajuda aí, diga. Um verdadeiro discípulo de Jesus sabe a quem pertence. Diga assim, por favor. A igreja verdadeira tem dono. Jesus chega e diz para eles, dizem, Senhor, quer que a gente peça para que desça fogo do céu e queime todo mundo? Jesus olha para ele e diz assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. O que Jesus está dizendo é, vocês sabem o que vocês querem, o que vocês não sabem é a quem vocês pertencem. Vocês têm dono, ou deveriam ter dono. A primeira marca de uma igreja verdadeira é que ela sabe a quem pertence. E porque sabemos a quem pertencemos, vivemos para satisfazer a vontade daquele que é o nosso dono. A nossa agenda, o nosso compromisso, a nossa missão é agradar aquele a quem pertencemos. Não é Deus que é propriedade da igreja, é a igreja que pertence ao Senhor. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. O problema é que nós estamos vivendo, principalmente nos dias de hoje, uma realidade completamente avessa a isso. Nós queremos usar Deus como se fosse uma coisa. Eu tenho uma bicicleta, um chiclete, uma namorada e Jesus. Jesus passa a ser um detalhe, Jesus passa a ser um cartão de crédito, Jesus passa a ser um bem, quando a maior virtude, a maior bênção da vida cristã não é ter coisas, a maior bênção da vida cristã é ser de alguém, como diz a amada no livro de Cantares, eu sou do meu amado, eu sei a quem pertenço, e porque sei a quem pertenço, vivo para agradá-lo. A igreja, depois de 90 anos de caminhada, se ela não vigia, ela pode se perder nesse sentido. Quando acreditamos que pertencemos ou somos donos, ou o nosso dono é uma denominação. Quando achamos que os donos da igreja são uma família que está aqui desde quando a igreja foi fundada. O dono da igreja é o pastor, o dono da igreja. E vivemos num tempo de polarização política, onde acreditamos que o dono da igreja é... Não, amados. A igreja tem dono, a igreja pertence ao Senhor. E nós vivemos para agradá-lo. O que Jesus diz é, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês pertencem ou deveriam estar conscientes que pertencem ao Espírito de Deus. Porque ouça, baseado em quem pertencemos, isso vai definir a nossa direção e a nossa caminhada de vida. Ouça, a quem você pertence? A quem você pertence? Você pertence a você mesmo?
Existem pessoas que vivem assim: eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço aquilo que dá na minha telha, eu faço aquilo que eu acredito que seja melhor, discutindo comigo mesmo, eu sempre tenho razão. Vamos sendo guiados pelos nossos próprios interesses, vamos sendo guiados pelas modas do momento, vivemos perdidos, sem dono. O Senhor é o nosso dono, Ele pagou o preço por nós. Jesus é aquele que nos comprou. George MacDonald, um teólogo, diz uma coisa sensacional. Ele diz que no inferno, independente do pecado que a pessoa tenha cometido, existe uma coisa que unirá todo o inferno. Ele diz assim: o princípio básico do inferno é: eu sou meu. Todo mundo que for parar no inferno é gente que em algum momento da sua vida disse: eu sou meu, eu me pertenço. Eu decido o que é melhor para mim. Eu vou fazer o que eu quero. Então, ouça, a primeira coisa que esse texto nos ensina é que Jesus diz para os discípulos: os meus verdadeiros discípulos são aqueles que sabem a quem pertence. Segundo lugar, por causa do tempo, todo aquele que sabe a quem pertence, sabe que pertence ao Senhor, está comprometido com a missão do Senhor. Quando Jesus chega e diz: e aí, deu certo? Eles dizem: Senhor, a galera não abriu a porta para nós, não. O Senhor quer que a gente queime tudo? Aí Jesus olha e diz: vocês não sabem de que espíritos vocês são, porque eu não vim para destruir as almas dos homens. Diga comigo, por favor: eu vim para salvar. Qual é a missão de Jesus, irmão? Salvar. Salvar. E aí preste muita atenção no detalhe. Se a gente fosse entrevistar aqueles discípulos e talvez perguntássemos para ele: fulano, o que você acha que Jesus mandou você vir fazer nessa cidade, nessa aldeia? A resposta, baseada no texto, para mim, provavelmente seria: o Senhor nos mandou ir na frente dele, encontrar um lugar confortável para passarmos a noite com ele. Ele mandou a gente na frente encontrar um lugar para a gente pousar. Então, ouça, a visão dos discípulos provavelmente era: o Senhor nos mandou na frente dele encontrar um lugar confortável para passarmos a noite com ele. Essa é a visão de muitos crentes. Se nós perguntarmos para que serve ou para que Deus estabeleceu a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, alguns dirão: o Senhor nos plantou aqui para construirmos um lugar confortável para passarmos as noites com o Senhor. Essa é a visão de alguns para a razão da existência da igreja. Um lugar confortável onde a gente pode passar as noites com Jesus. E é por isso que a gente investe tanto em estrutura. E é por isso que muitas vezes todo o nosso recurso, tempo e energia está voltado em tornar um ambiente cada vez mais confortável. E eu conheço gente que trocou de igreja, não porque o lugar em que ia congregar tinha uma melhor doutrina, uma melhor... Não. Por que você não está vindo mais aqui? Está indo lá? Ah, pastor, mas lá tem ar-condicionado. O que eu estou buscando é um lugar confortável para passar a noite com Jesus. Quando é o contrário. Jesus está dizendo: eu mandei vocês para essa aldeia para vocês cumprirem a minha missão. E a missão é: o Filho do Homem veio para salvar. A razão da existência dessa igreja não é usarmos tudo que temos para construir um lugar cada vez mais confortável para passarmos as noites com Jesus. A razão da existência dessa igreja é que nós possamos, enquanto o Senhor não vem, proclamar que Ele é o Salvador do mundo. Mesmo para aqueles que não abrem as portas para nós. A igreja brasileira, principalmente no último ano, foi tomada em muitos ambientes por um espírito de beligerância. Aqueles que não acolheram os nossos valores, aqueles que não votavam no candidato que a gente achava que é certo, criou-se um cisma gigantesco. Esquecemos que a nossa missão maior não é eleger um presidente. A igreja não foi chamada para eleger um presidente, a igreja foi chamada para proclamar a salvação em Cristo Jesus. E se nós esquecermos disso, nós veremos os homens não como aqueles que Deus quer salvar, mas como aqueles que Jesus podia matar, não podia? Jesus podia matar, não podia? É o sentimento dos discípulos. Então, ouça, amados, Jesus quer salvar. Quer salvar.
inclusive aqueles que não abrem as portas para nós. Nós precisamos crer no poder do Evangelho. Nós precisamos crer que Jesus está interessado em salvar os homens e o poder de Deus é suficientemente poderoso para transformar corações. O homem mais perverso dessa cidade, a pessoa mais depravada de Sertanópolis, o homem ou a mulher mais problemático desse lugar, aquele que mais diz que odeia a igreja, Jesus quer salvar. E eu preciso crer nisso. Caso contrário, nós vamos nos fechar dentro dos nossos guetos e nós nos transformaremos numa força de resistência usando armas carnais. Isso é uma coisa que pode acontecer com a gente. A Bíblia conta a história de um homem de um discípulo chamado Ananias. Ananias era um homem de Deus, um homem santo de Deus, só que era um homem desatualizado das notícias celestiais. Deus certa vez aparece para esse Ananias e diz assim: Ananias, eu queria que você fosse fazer uma visita pastoral. Sim, Senhor. Pois não, imagina ele pegando a Bíblia, dizendo: pois não, onde é que o Senhor quer que eu vá? Eu quero que você vá na rua direita. Sim, Senhor. Na casa de um homem chamado Judas. Pois não, Senhor, o que eu vou fazer lá? Ananias, vá lá. Quando chegar lá, você vai fazer uma oração. Você vai orar por um homem que está lá. Esse homem, ele já se converteu. Eu tenho uma obra grande para fazer na vida dele. Pois não, Senhor. Deixa eu anotar aqui na minha caderninha, na minha cadernetinha. Qual é o nome dele? Saulo. Quando ele ouve o nome Saulo, ele para e diz assim: Senhor, deixa eu te falar um negócio. Talvez o Senhor não saiba, deixa eu te contar quem é Saulo. Senhor, Saulo é um homem problemático, perigoso. O Senhor sabe o que ele gosta de fazer com os crentes? Matar. O Senhor tem certeza? O que Jesus diz para Ananias é: você está desatualizado das notícias celestiais. Esse homem, que parece ser um perigo, ele é um vaso escolhido para mim. Esse homem que até hoje fechou todas as portas da igreja, eu usarei para abrir muitas igrejas. Vai lá, porque o meu espírito já agiu no coração desse homem. Salvar. É para isso que nós estamos plantados aqui. Em terceiro lugar, primeiro, marca de um verdadeiro discípulo sabe a quem pertence. Eu não pertenço a mim, essa igreja não pertence ao Estado, essa igreja não pertence à denominação, essa igreja não pertence às famílias, essa igreja pertence ao Senhor. Segundo, porque pertenço ao Senhor, estou comprometido com a sua missão, e a missão de Jesus é salvar os homens. Terceira marca de um verdadeiro discípulo é a capacidade de seguir em frente. A Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e depois de dizer isso, a palavra de Deus diz assim: e foram para outra aldeia. Ouça com muita atenção. Jesus está ensinando aos discípulos que aqueles que lhe seguem, ou que lhe seguem, têm a capacidade de seguir em frente, apesar das portas fechadas. As portas não se abriram? Não. Jesus diz: vamos para outra aldeia. A igreja que pertence a Jesus é a igreja que segue em frente, apesar das portas fechadas. Isso é uma marca de uma igreja. A gente só está chegando a 90 anos de IPI em Sertanópolis, porque nós somos o povo que segue em frente. O mais importante não são aqueles que nos acolhem. O mais importante é com quem nós caminhamos. E se caminhamos com o Senhor, podemos seguir em frente, apesar de todas as portas fechadas. Nesses 90 anos, muita coisa aconteceu. Nos últimos 3, que loucura, irmão. Que loucura. Igrejas fechadas, pandemia, culto online. Meu Deus do céu. Em alguns momentos, a sensação era: será que em algum momento a gente vai voltar? Só que a igreja não é uma ideia de homens. A igreja é projeto de Deus. E porque nós pertencemos ao Senhor, a gente segue em frente. Jesus disse: vamos para a próxima aldeia. Senhor, mas vamos em frente. Senhor, mas não conseguiram pouso para nós aqui, não nos acolheram, não. Vamos em frente. A gente vai caminhando, porque mais importante é quem está conosco. A Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, não havia no deserto pousada, não havia no deserto lanchonete, não tinha no deserto companhia de abastecimento de água, no deserto não tinha nada disso, mas eles tinham o
Senhor, e porque tinha o Senhor, eles caminhavam, e a Bíblia diz que uma nuvem os cobria, uma coluna de fogo os aquecia. Quando havia fome, Deus fazia chover maná. Quando faltava água, Ele fazia a água sair da rocha. Quando eles estavam com fome, Senhor, a gente queria uma carninha, Deus mandava chover codornizes o tempo inteiro. 40 anos no deserto, a Bíblia diz que não havia loja de calçados, mas os calçados cresciam com o pé, a roupa se esticava. Não me pergunte como isso acontece, mas a Bíblia diz que assim o foi, porque mais importante não é quem nos acolhe, mais importante é quem ou a quem nós pertencemos, e se temos o Senhor, vamos seguir em frente. Sigamos em frente. Na igreja existem alguns momentos em que a gente parece que experimenta certa instabilidade, a saída de um líder, a substituição de um pastor, uma mudança estrutural, a cidade, a perseguição religiosa, a gente vive momentos em que parece que tudo se fechou. E de fato, as portas podem ter se fechado todas, mas nós temos o Senhor, e porque temos o Senhor, sigamos em frente. Vamos em frente. Vamos para a próxima aldeia. Mas o pastor fulano de tal não está mais, mas o Senhor continua conosco. Ele levantou uma nova liderança. Mas o líder fulano de tal acabou de nos deixar. O que vai ser da igreja agora que aquela família foi embora? Sigamos em frente. O Senhor dos exércitos está conosco. Sabe por quê? Porque nós estamos indo para Jerusalém. O povoado dos samaritanos é só uma escala. O nosso destino final é Jerusalém. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém, irmãos? E último lugar, é que eu termino. Marcas de uma verdadeira igreja. Primeiro, nós somos aqueles que sabem a quem pertence. Nós somos do Senhor. Nós estamos comprometidos com a sua missão. Nós seguimos em frente. E em quarto e último lugar, nós sabemos da urgência do propósito de Deus para nós. O texto, os versículos finais que a gente leu, a Bíblia diz que Jesus, caminhando com seus discípulos, vai interagir com 3 pessoas no meio do caminho. A primeira pessoa é um determinado homem que Jesus diz para ele, que ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que fores. O segundo homem é um homem a quem Jesus diz: segue-me. E ele disse: deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. E o terceiro é um homem que Jesus diz para ele: me segue. E ele diz: primeiro deixa eu me despedir da minha família. Preste muita atenção. Essas 3 frases ditas por esses 3 personagens que se encontram com Jesus, elas já apareceram em outro momento na Bíblia Sagrada. O primeiro homem diz para Jesus: eu te seguirei aonde quer que fores. Essa frase foi dita por Ruth para sua sogra Noemi. Eu te seguirei para onde quer que fores. O segundo homem diz para Jesus: deixa primeiro eu enterrar meu pai, depois eu vou. Essa frase foi dita por José para o faraó do Egito. José diz para o faraó: primeiro deixa eu enterrar o meu pai. A terceira frase que o homem diz, ou que um homem diz para Jesus, é: deixa eu me despedir da minha família. Essa frase foi dita por Eliseu para Elias. Ouça, no Antigo Testamento essas 3 frases foram faladas. Com um detalhe: no Antigo Testamento, para todas essas 3 frases, a resposta foi sim. Quando Ruth disse para Noemi: eu te seguirei para onde quer que fores, ela disse sim. Quando José disse para Faraó: deixa eu enterrar meu pai, Faraó disse sim. Quando Eliseu disse para Elias: deixa primeiro eu me despedir da minha família, a resposta de Elias foi sim. No Antigo Testamento, as 3 frases, a resposta foi sim. No Novo Testamento, as 3 mesmas frases foram ditas, mas a resposta de Jesus foi não. Eu te seguirei para onde quer que fores. As aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não. Deixa eu primeiro me despedir do meu pai ou sepultar meu pai. Não dá tempo. Deixa primeiro eu me despedir. Não. Por que no Antigo Testamento a resposta foi sim e no Novo Testamento com Jesus a resposta foi não? É muito simples. Porque não dava mais tempo. O que Jesus estava ensinando é o seguinte: os dias da subida de Cristo para o céu estavam próximos. E por isso havia urgência. Nós vivemos hoje um tempo onde o Senhor já foi, mas a palavra diz que Ele vai voltar. E todos os sinais mostram que isso está próximo. Por isso, de igual maneira, não dá mais tempo. Não dá tempo de primeiro resolver todas as minhas pendências para depois assumir um compromisso com Jesus.
Não dá tempo de primeiro eu resolver todas as minhas paradas para depois assumir um compromisso com Jesus. Não dá tempo de eu protelar para depois urgência. Nós, membros da igreja, sabemos da missão, mas muitas vezes negligenciamos a urgência. A gente vai meio que empurrando com a barriga. É possível? Não sei aqui, mas se fosse na igreja em que eu congrego, alguém diria assim: pastor, deixa fazer 91 anos. No aniversário de 91, aí a gente vai fazer um negócio sensacional. É impressionante como a gente vai adiando as coisas e nos perdendo na urgência do propósito. Meus amados, Cristo breve vem. Não dá tempo da gente ficar adiando, empurrando a barriga ou empurrando as coisas para depois. Aqui isso não deve acontecer, mas lá em Londrina, na igreja que eu congrego, no período pandêmico mais grave, a frase que eu mais ouvia como pastor era: deixa passar essa pandemia. Pastor, deixa passar essa pandemia. Na hora que passar essa pandemia, o senhor vai ver, pastor, isso é um negócio assim de Deus, conta comigo, passar a pandemia. Beleza, a pandemia deu uma arrefecida, chegamos no ano passado, as coisas estavam um pouquinho melhor, aí a gente vai mudando as frases, né? Ano passado, uma das frases que eu mais ouvi foi: deixa passar essa eleição. Deixa passar essa eleição, porque tudo complicado, esse negócio e tal, polarização. Passou a eleição. E aí, irmão, vamos? Pastor, deixa passar a Copa do Mundo. Deixa passar essa Copa, porque é uma confusão essa Copa do Mundo. Vai que o Brasil ganha, vai que a gente é campeão. Terminou a Copa do Mundo, pastor, deixa passar o final do ano, pastor. Loucura, Natal, Ano Novo, aquela coisa, viagem, presente, aquela coisa toda. Terminou o final do ano. Brasil, deixa passar o Carnaval. Deixa passar o Carnaval, porque o Carnaval... Deixa passar a Páscoa. Deixa passar 7 de setembro. E nisso a gente vai empurrando com a barriga. Essa semana eu estava passeando em Londrina e fiquei revoltado, irmão. Já tem coisa decorada para o Natal. Já estão vendendo panetone. Isso vai causando em nós a sensação de que não dá mais tempo. Deixa para depois, deixa para o Natal, deixa para depois. E nessa brincadeira, irmãos, alguns de nós estão há muitos anos deixando para depois o propósito de Deus para nós. E nessa brincadeira, nós estamos deixando para depois. Só que, ouça, pode ser que não dê mais tempo. Jesus pode voltar ainda hoje, amado. E a Bíblia diz que quando Ele vier, que Ele nos encontre fazendo assim, servindo, comprometidos com o seu propósito, comprometidos com a sua missão. Quando Jesus voltar, a gente não vai poder se apoiar em cima dos 90 anos da IPI. Nós não poderemos acreditar na nossa conta os feitos do passado. Não. Deus levantou gente na história desses 90 anos para plantar essa igreja, para edificar essa igreja. Só que chegou o nosso tempo agora. Nós não podemos viver de passado. Deus tem um propósito para mim e para você. Nesse ano, nesse tempo que se chama hoje, em 2023, Deus tem um propósito para essa geração. O Senhor tem coisas grandes. Nós não podemos ser idólatras do passado. Todo mundo que transforma o seu passado em ídolo vai paralisar o seu presente. Você lembra da mulher de Ló? Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Paralisou no meio do caminho. Deus nos chama a olharmos para frente, comprometidos com o seu propósito. Deus fez muita coisa ao longo desses 90 anos, mas chegou o nosso tempo, o melhor tempo da igreja presbiteriana independente de Sertanópolis. Não foi em 1930, não foi em 1940, 1950. O melhor tempo é hoje, o tempo que o Senhor nos colocou aqui para fazer diferença nesse lugar. As maiores realizações dessa igreja não ficaram no passado. Deus tem coisas grandes para fazer através de nós. E eu preciso me acordar para essa urgência. Não dá tempo de primeiro você, não, pastor, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que resolver nada. Irmão, em nome de Jesus, se lance no propósito do Senhor. Todo aquele que se entregar a Deus em conversão será doado por Deus ou levado por Deus em missão. Toda vez que eu me entrego ao Senhor em conversão, Deus me dá como presente a missão. Deus tem dado vocês como presente a essa cidade em missão. No lugar onde você está, na empresa que você trabalha, na rua onde você mora, é urgente. Não dá para esperar para depois, porque pode ser que não dê mais tempo. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar. Você pode fechar seus olhos.
Eu quero orar com você, com temor e tremor. Eu quero orar não por você, eu quero orar com você. Você que é a igreja de Jesus e que precisa, assim como eu, estar alinhado com a missão do Senhor. Vamos pedir ao Pai que nos livre da religiosidade vazia. Pedir ao Pai que quebre em nós esse legalismo. Pedir ao Senhor que, para a sua glória e para seu louvor, nos livre de uma espiritualidade mística. Que o Senhor nos faça lembrar a quem pertencemos. Sua vida não é sua. Sua vida pertence ao Senhor. E por isso você vive para agradá-lo. E por isso quem dita sua conduta não é o último influencer da internet, é a palavra de Deus. E por isso quem conduz a igreja não é a última moda do momento, o último método de crescimento, é o Senhor que tem o propósito para nós. Pertencemos ao Senhor. Porque pertencemos ao Senhor, estamos comprometidos com a sua missão. E a missão de Jesus é salvar. Que a gente não se enclausure dentro dessas 4 paredes, buscando um lugar confortável para passar a noite com Jesus. Que o Senhor nos faça flechas, que ao final de cada reunião são lançadas pelos 4 cantos dessa cidade para proclamar que Jesus tem um plano para Sertanópolis. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos faça seguir em frente. Você que talvez foi chamado por Deus e que está paralisado no meio do caminho. Coisas aconteceram que você não esperava. Fulano de tal foi embora, não sei quem não está mais aqui. Isso não aconteceu. Siga em frente. Você tem o Senhor. Ninguém para a igreja porque ela pertence ao Senhor. Nesses 90 anos muita gente passou, muita gente ainda virá, mas Ele é aquele que permanece para sempre. E se temos Ele, chegaremos em Jerusalém. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus, porque Ele está conosco. Ele está conosco. Urgência. Não deixe para amanhã. Não deixe terminar a semana. Não espere completar 100 anos de igreja. Hoje é dia de assumir um propósito sério com Deus. Dizer: Deus, conta comigo, Senhor. Eis-me aqui para cumprir o teu propósito. O Senhor me mandou para essa aldeia, para essa cidade, para esse lugar, com um propósito. Alguns de vocês foram transferidos para cá. Alguns de vocês não nasceram aqui. E ouça, você não veio para cá porque a empresa te mandou. Você não veio para cá porque você achou legal. Deus trouxe você para cá. Ele está voltando, e enquanto Ele não chega, você é aquele que anuncia que Ele quer salvar já. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar pela Tua igreja. E fazendo isso, eu sou o primeiro a precisar desse toque Teu essa noite. Senhor Jesus, me guarda, nos guarda, Senhor. Senhor, não permita que a gente esteja desalinhado com o Teu propósito. Não permita, Senhor, que a gente perca de foco a Tua missão. Converte-nos a Ti, Senhor. Eu oro pela Igreja Presbiteriana Independente da cidade de Sertanópolis. E te peço em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, faz-nos uma igreja viva. Uma igreja não de bons rituais, mas uma igreja de uma espiritualidade vibrante. Sopra sobre nós um verdadeiro avivamento. Que ao levantar as nossas mãos, o nosso coração se curve. Senhor, que nossas canções não sejam frases repetidas, mas que seja louvor que engrandeça o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos, Deus, de um legalismo tolo, que faz, Senhor, nos acharmos juízes sobre tudo e todos. Nos livra que ao lermos, que ao conhecermos, que ao estudarmos a Tua palavra, o nosso coração seja cada dia mais quebrantado aos Teus pés. Senhor, derrama sobre nós poder. Senhor, realiza milagres nessa igreja. Senhor, faz coisas sobrenaturais. Senhor, em nome de Jesus, distribua os dons do Teu Espírito, Senhor. Faz coisas, Deus, que impactem essa cidade, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome, Senhor. Nós não queremos o poder para mostrarmos como somos bons. Nós queremos o poder para mostrar como Tu és bom, Tu és Deus e Tu salvas. Dá-nos urgência, Senhor. Senhor, que haja aqui, Senhor, pessoas engajadas.
Senhor, livra-nos, ó Deus, de vivermos uma vida espiritual letárgica. Senhor, que cada membro esteja engajado numa célula, num pequeno grupo, seja um evangelista, envolvido com um ministério, servindo em alguma frente. Senhor, que a gente não ocupe, Deus, de forma continuada esses bancos como consumidores de produto religioso, mas que nós sejamos membros verdadeiros do Teu corpo em movimento para que Ele cresça e o Senhor seja louvado e glorificado. Dá-nos urgência disso. Se tem alguém aqui que está protelando isso hoje, ouça a voz do Espírito dizendo: é hoje, é hoje, é hoje. Não dá tempo mais, porque o Senhor breve vem. E quando o Senhor voltar, que nos encontre fazendo assim, servindo, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Rei. Eis-me aqui, rendido estou. Estamos rendidos na Sua presença, Pai. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou
Eis-me aqui, bendito estou. Se renda aos pés do Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Somos teu, Senhor. Eis-me aqui, bendito estou. Estamos rendidos na tua presença. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Sim, Senhor. Que este senso de urgência venha consumir nosso coração nessa noite, meu Senhor. O Senhor tem falado esses dias por meio dos teus servos, por meio dos teus profetas, por meio da sua palavra, Senhor. Compreendemos, entendemos, ó Deus. Clamamos a Ti, Espírito Santo, converte nosso coração à urgência do seu coração, Senhor. Desperta-nos, não queremos ficar adormecidos na luz. Clamamos a Ti, Senhor, a tantas vidas que carecem de salvação nessa cidade. Senhor, no nome de Jesus, desperta-nos. Vem despertar nosso coração para que sejamos fiéis à missão que o Senhor nos confiou, Senhor. Irmãos, vamos clamar por isso. Eu quero chamar aqui o conselho. Os presbíteros que estiverem aqui, por gentileza, venham aqui comigo, o pastor Valdemar. Nós vamos clamar ao Senhor, queridos. Nós precisamos ser nessa noite decididos, aliançados nosso coração com o Senhor. Amém, igreja? Vamos clamar ao Senhor. Como o Espírito de Deus falou tão claro no nosso coração nessa noite, como tem falado nesses dias. Vamos clamar, Senhor, converte nosso coração a este propósito. Queremos converter aos teus sonhos, aos teus planos, Senhor. Vamos rasgar o nosso coração nessa noite na presença dEle, na presença do Senhor, queridos. Nos render ao Espírito Santo, que é o Senhor da igreja. Nos render ao Espírito Santo e submetermos totalmente a tua liderança, ao teu senhorio, à tua autoridade. Ah, Senhor, não queremos viver experiências passadas. Pai, que essa unção seja liberada sobre a tua igreja, a capacidade de seguir em frente, a capacidade, Senhor, de olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Senhor, o Senhor nos levantou como liderança a tua igreja, como presbítero, Senhor, e queremos submeter agora, nos vaziar totalmente e dizer: Jesus, Tu és o Senhor da igreja. Jesus, nos rendemos diante de Ti. Jesus, nos convertemos aos Teus planos, aos Teus propósitos, Senhor. Não queremos caminhar com propósitos divididos, Senhor, mas está bem claro a visão, bem claro a missão, bem claro os propósitos, Senhor, em nós. Senhor, em nome de Jesus, nos arrependemos verdadeiramente, Senhor, por desviar do propósito, por querer para usufruir da Tua unção, do Teu poder para fins próprios. Perdoa-nos, ó Deus, por tentar, ó Deus,
usufruir ou promover o nosso nome e não o nome do Senhor Jesus. Queremos nessa noite, Pai, realinhar nosso coração ao Teu coração e declarar que o Senhor cresça e que venhamos diminuir. Que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado. Pai, nos dê esse senso, Senhor, de urgência, de preparar uma igreja, Senhor, para o encontro, Senhor, de prepararmos a igreja, Senhor, para o Teu encontro, e nos dispor, Senhor, para resgatar muitos filhos pródigos e trazê-los de volta para casa. Clamamos a Ti, meu Senhor, clamamos a Ti, no nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Declare isso, igreja. Meu Senhor Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Eis-nos aqui, Senhor. Vamos continuar declarando, irmão. Essa igreja é voltada de todo o seu coração para Jesus, para o Senhor. Essa palavra foi liberada nesses dias, irmãos, de alcançar lugares que a igreja ainda não alcançou, de viver na história o que ainda não foi vivenciado ainda, de ver um derramamento poderoso do Espírito de Deus, irmãos, de ver um batismo de um santo temor sobre a igreja, um batismo de santidade, um batismo de um santo temor, de corações rendidos a Jesus, de ver crianças, adolescentes, os jovens, casais, de ver a terceira idade sedentos por Jesus, de ver corações movidos pela convicção, rendidos à palavra do Senhor. Aleluia. Pedir ao nosso irmão Luiz Carlos, nosso presbítero, já está orando, clamando ao Senhor, no nome de Jesus. Paizinho, ainda na Tua presença, Senhor. Pai, momento de gratidão, momento, Pai, que nós temos agora, Pai, agradecer por esse tempo que tivemos, Pai, desde domingo, da parte da manhã, à noite, ontem, hoje. Pai, nós tivemos o privilégio, Pai, de ouvir filhos Teus, servos, anjos, enviados por Ti, Pai, para trazer a palavra. Pai, no nome de Jesus, Pai, continue abençoando a nossa igreja, continue abençoando, Senhor Jesus, 90 anos de existência, e nós temos o privilégio de estar hoje aqui, Senhor. Pai, usa nossas vidas, Senhor, usa a vida dos pastores da nossa igreja, o conselho. Pai, queremos, Pai, mais e mais levar a palavra à nossa cidade. Queremos mais e mais ganhar vidas para Ti, Pai. Usa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Aleluia. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas, igreja. Glória a Deus. Quero que você creia que nós entramos no novo tempo da história dessa igreja, que há de avançar, que viremos sinais do Senhor nesses dias, no nome de Jesus. Girou uma chave sobre a igreja, irmãos meus. Isso não é poder humano, não é nós, mas sim é desejoso por honrar a vontade do Senhor, é de ver o Espírito Santo de Deus conduzindo e agindo da maneira que aprove Ele fazer, no nome de Jesus, amém, queridos. Glória a Deus. Pastor Jodson, obrigado, meu amado, por ser um instrumento de Deus para abençoar, por ministrar nossas vidas de forma tão tremenda. Deus continue te abençoando, seu ministério, sua família aqui conosco. Deus abençoe vocês, viu, queridos? Deus abençoe, meus amados. Irmãos meus, aqueles que desejam iniciar uma campanha de fé nessa noite, de oração, eu vou pedir para que alguns intercessores fiquem aqui na frente. Nós vamos encerrar agora. No entanto, você que queira começar, ou você que esteja em campanha de oração, esses irmãos estarão aqui na frente para estar junto com você em oração. Amém, queridos?
Glória a Deus. Estenda as suas mãos, irmãos meus, recebamos a bênção do Senhor. Ah, Senhor, não queremos limitar, Pai, os teus planos nesses dias. O que há de acontecer, Pai, os testemunhos que ouviremos, testemunhos que ainda não se chegou ao nosso conhecimento, iremos ver aquilo que ainda não temos testemunhado, Senhor, tudo como sinal visível, tudo dizendo: o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa, por isso não há mais tempo para distrações, não há mais tempo para ficarmos mornos, não há mais tempo para dúvida, não há mais tempo. É tempo de levar Deus a sério, igreja. É tempo de voltar para o Senhor urgentemente. Que essa graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e seja sobre ti, igreja de Jesus, hoje, que assim seja para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos na paz, vamos na bênção, no nome de Jesus, queridos.